Matheus da Silva declarou ter 8 milhões de reais, mas está sendo julgado por matar um policial por causa de uma dívida. Segundo o Ministério Público, ele e um sócio deviam dinheiro a Jacó, a vítima, e por isso teriam cometido o crime. Matheus nega tudo, diz que é inocente e aponta outros culpados. Você acha que ele soa suspeito demais nesse interrogatório? Escute com atenção e diga: o réu milionário está mentindo? Ou de fato armaram para ele? Com esse tanto de leão, excelência, em cima de mim, eu tinha que adotar uma estratégia de defesa, excelência. Eu sou muito pequeno perto deles. Tá, então o senhor inventou uma mentira. Adotei uma estratégia de defesa. A qual hoje eu peço perdão, porque justamente Deus que tinha comprado esse carro e hoje o senhor nega que teve qualquer envolvimento nesse carro. Todo mundo envolvido nesse processo se sentir confortável. Ouvir a pergunta e calmamente respira e responde. Então, espera o doutor Germano e depois você fala. Obrigado, porque senão doutora. Vai ficar atropelando e a gente quer ser entendido, ok? Matheus, e vou repetir. O senhor não é obrigado a responder nada. No momento que o senhor quiser, o senhor pode dizer que vai ficar em silêncio, tá? O senhor está me dizendo, então, que no seu interrogatório judicial passado, o senhor, por estratégia de defesa que o senhor escolheu, o senhor... Eu estou falando, espera. O senhor optou por mentir, dizendo que tinha de fato comprado esse carro. O senhor está dizendo, então, também que o Cleomário está mentindo quando disse que vendeu esse carro para o senhor? Sim, excelência. E que pegou esse carro de volta do senhor? Sim, excelência. Tanto é que os policiais nos ajudaram, puxaram as OCR e nada tem a ver com o que o Cleomário está falando, excelência. Nada tem a ver. Não prova eu indo na Samambaia, excelência, com o Bruno, olhar esse carro, certo? O meu Virtus não passa lá. Ontem ele falou que foi o Cruze. O Cleomário conhecia o senhor há quanto tempo? Eu não me recordo, antes eu não me recordo certinho, mas ele conhece o Santiago, ele conhece o Wesley, ele já foi do meio político também, entendeu? Aí por causa disso. Ele disse que o senhor... Doutores, por favor, tá atrapalhando aqui. O senhor disse que... o Cleomário disse aqui ontem... que vendeu vários carros para o senhor. Sim, o senhor confirma? 4 carros eu comprei dele, porque eu comprava carro à vista e vendo parcelado para os outros, para me ganhar um pouco, certo? Eu comprei. Então ele já tinha visto o senhor várias vezes antes? Sim. Tá. Eu fiz a negociação com ele. Tá. Ele estava compromissado aqui ontem. E da mesma forma... E foi uma mentira? Sim, excelência. Tanto é que e o senhor não teve a ideia, já que o senhor conversa tanto com sua defesa ali, é bem ativo aí, de pedir para eles reterem a testemunha, quesitar falso testemunho? Aí é o senhor que tem que tomar as providências. Eu não. Não sabe? Eu não sabia. Eu não sabia que o senhor ia chegar aqui depois e falar que ele estava prestando falso testemunho. Eu não sabia, porque... A princípio ele estava falando exatamente o que o senhor falou. Não vi nenhum indício de que ele estava mentindo. Ele falou que eu fui lá no Cruz, excelência. Tem um processo aí juntado que o Cruz estava até batido, excelência. Esses detalhes não têm muita relevância, Matheus. A relevância, deixa eu terminar, porque não é o senhor que vai conduzir o interrogatório. Eu falo, questiono, o senhor decide se responde ou não. Entendeu? Não é um bate-papo, não é uma discussão. Sim. Tá? Não é um debate. O senhor, na audiência anterior, inclusive, disse que comprou esse carro, esse Ford Ka branco, e que comprou para o Bruno, a pedido do Bruno. Sim. Isso foi uma mentira também. Sim, é estratégia de defesa para todos se achar confortável, excelência. Todos se achar confortável. Todos se acharem confortáveis. Sim. Era uma delação contra o Bruno. Não era uma delação porque... Claro que é uma delação, Matheus. Mas a polícia fez uma investigação, excelência. Fizemos investigação. Aí agora o senhor está voltando atrás nessa delação. Não. O senhor não comprou esse carro para o Bruno? Não comprei. Entendi. Tá bom. Aí o Cleomário informou também que o senhor liga para ele, perguntando se ele queria comprar de volta o carro, mas tinha um problema porque o carro estava sujo de sangue, precisava lavar, porque, segundo o senhor teria dito, a mulher da pessoa para quem o senhor entregou o carro tinha entrado em trabalho de parto dentro do carro. Isso é uma mentira também. Excelência, como que um policial vai comprar um carro? Não, isso não é uma resposta. Não, é mentira dele, excelência. É mentira dele. E o senhor falou o que sobre isso na audiência anterior? Excelência, da audiência anterior, eu peço que o senhor esqueça a audiência anterior, excelência. Porque ninguém pode esquecer a audiência anterior. Mas eu adotei estratégia de defesa, excelência. Está nos autos. Eu sei. Os jurados recebem como prova. Está na pronúncia.
Esquecer, ninguém vai se esquecer. O senhor tem todo o direito de se retratar e se justificar. Agora, esquecer, eu não posso esquecer, ninguém pode esquecer. Sim. Entendeu? Sim. Tá? Então, dessa parte toda do interrogatório a respeito da compra do carro com o Cleomário, o senhor se retrata e nega. Sim. Entendi. Tá bom. Cleomário mentiu esse tempo todo, Sim. mesmo o senhor confirmando o que ele tinha dito. Sim. E qual é a razão do Cleomário criar essa mentira toda? Infelizmente, Excelência, o dinheiro ele cega as pessoas, né? O Cleomário fez isso, depois ele tentou me extorquir, certo? Inclusive, quando ele me manda o link, que foi respondido por ele, ele fala, não abre o link não, porque o pessoal da delegacia vai descobrir teu endereço. Eu nunca passei por isso, Excelência. Eu abri o link e os policiais foram me prender. Inclusive, foi respondido por ele aqui, que ele recebeu o link dos policiais da delegacia de Santa Maria. Não, Matheus, presta atenção na pergunta. Que razão o Cleomário teria para mentir e prejudicar o senhor? Ele é junto desse pessoal, Excelência. Que pessoal? Do Santiago, do Wesley, os que estão hoje se beneficiando com a morte do seu Jacob. E por que eles escolheram o senhor para prejudicar, para imputar falsamente esse crime? Justamente, Excelência, porque eles não entenderam que não era eu que poderia dar continuidade à licitação. Porque eu não tenho o poder de decisão da prefeitura. Do jeito que eles queriam fazer, não dava para dar continuidade. Nem eu querendo, Excelência. Nem eu querendo. Por mais que minha comissão era mais de 4 milhões, do jeito que eles queriam, só que eles não entenderam. E aí, desde o primeiro momento, eu botei um alvo nas minhas costas. Eles não entenderam que não era eu que não podia dar continuidade. E por que o alvo não foi o senhor, foi o Jacó? Por que eles mataram o Jacó e não o senhor? Justamente, Excelência, para ficar com os bens do seu Jacob. Justamente. Quem? Eles, Excelência. Eles são quem? Excelência, é o meu achismo, né? O Wesley, o Santiago, certo? O senhor viu ontem que o Santiago ele não fala nem os ônibus que ele falou na delegacia, que ele falou que a empresa era do seu Jacob, só através de mentira, entendeu? Esses beneficiários, tá. Não sei se eles... Só para deixar claro, a lei determina o Código de Processo que eu indago ao senhor. Se o senhor negar o fato, aliás, qualquer interrogado, se o interrogado negar o fato, se ele sabe quem teria praticado, então, o crime. Por isso que eu perguntei. O senhor está dizendo que acha, suspeita que tenha sido, então, um crime praticado por eles, entre aspas, como o senhor fala, e aí o senhor aponta Wesley, Santiago, quem mais? E esse pessoal, envolvido deles lá. O senhor tem algum elemento de prova ou de convicção mínima de que eles tenham participado desse crime? Foi desviado da prefeitura da cidade ocidental, Excelência, mais de 200 milhões de reais. Não. Cadê esse dinheiro? Do crime de homicídio. Justamente, Excelência. Eu não sei apontar quem fez. O que tem de concreto aqui, Matheus? Vamos ser bem diretos aqui. Porque isso aqui todo mundo sabe, não adianta divergir disso. O que se tem de concreto aqui nesse fato, e por isso que o senhor foi denunciado, é o carro com DNA da vítima, DNA do sangue da vítima, a imputação de que o senhor comprou esse carro e depois devolveu esse carro com sangue, e a localização do corpo na chácara do Bruno. É isso que se tem de concreto nesse processo. Resto, o senhor está fazendo um monte de ilação aí sobre dinheiro, mas o que eu estou falando é concreto do homicídio. O senhor tem alguma coisa que vincule essas pessoas ao homicídio, materialmente ao homicídio? Porque o que vincula o senhor eu acabei de dizer, principalmente o carro. Isso aqui todo mundo sabe, isso aqui não tem complexidade nenhuma. É um caso simples. O senhor está sendo acusado porque o senhor foi vinculado ao carro em que a vítima sangrou. Não tem complexidade isso aqui. Não tem um mega complô de milhões de reais. Não, o concreto é isso. O senhor está se defendendo disso. Para ser bem claro, o senhor está se defendendo disso. Tá? E eles, entre aspas, que o senhor fala, se defenderiam do quê? O que tem de concreto deles, vinculando ao carro, à chácara, que é a única coisa de concreto que tem aqui? A chácara eu não posso falar, mas no carro, Excelência, no laudo pericial, tem 3 tipos sanguíneos, ou seja, quem fez isso também se feriu, o seu Jacob reagiu. Era muito simples, se tivesse feito o meu DNA, Excelência, iria me tirar da cena do crime. Tem 3 tipos de sangue lá no carro, tá no laudo pericial. Não, eu fiz outra pergunta. O que vincula esses seus suspeitos, esses seus imputados aí? Era fazer o teste de DNA, Excelência, todo mundo, pra saber, inclusive em mim. Tá bom.
Da chácara, então, o senhor acabou de dizer, o senhor nega envolvimento. Sim, O senhor já tinha estado nessa chácara? sim, já fui lá algumas vezes com o Bruno lá para nós tratar de política. Tinha conhecimento de como é que o Bruno cuidava dessa chácara, quem ficava lá? Esses detalhes a fundo mesmo, não. Tá. O senhor tinha estado quantas vezes lá na chácara? Umas 10 vezes eu já fui lá com o Bruno lá. O senhor sabia dessa cisterna lá no final do terreno? Do poço, que eu acho que lá não tinha água encanada, acho que eu sabia. Uhum. Lá não tinha água encanada. E como é que era essa cisterna, esse poço, essa cisterna lá? Os detalhes mesmo eu não vou saber, excelência. Tá. Como é que fazia para entrar lá na chácara? Sempre quando eu entrava lá, o Bruno abria o portão. Tinha um portão, morada, Não, o lado esquerdo é aberto, não é murado, não. O lado Aberto esquerdo como? é de cerca. sim. Ó, qual é a altura dessa cerca? Uns 2 metros. De altura? Alta, então. É. Arame farpado? Não, cerca de tela. Acho que é cerca de mais tela. uns 2 metros, mais alto que uma pessoa. É, acho que é uns 2 metros. Entendi. Aí a parte da frente é murada e tem um portão. Tá. Foi falado aqui várias vezes por testemunhas que o senhor e o Bruno eram reconhecidos como sócios. O senhor confirma isso? Excelência, eu já compramos algumas máquinas juntos, eu e o Bruno. Sociedade mesmo não era, mas ele tem participação, a gente já comprou algumas máquinas. Certo. Lá no dia do desaparecimento foi falado aqui que estiveram 2 vezes lá na casa do senhor, né? Sim. O Marcos Aurélio falou aqui, o João Pontes na audiência de sumário também falou, a Dona Iranilde. O senhor quer esclarecer essas situações em que eles foram uma vez na sua casa, depois foram com a PM de Goiás lá? Sim. A primeira vez, porque a Dona Iranilde me ligou, eu falei, Dona Iranilde, eu encontrei o Jacob, eu devo 150 mil, falei do ônibus, tudo certinho, e eles foram à minha casa. No primeiro momento, excelente, eles estavam até preocupados com o Jacob, no primeiro momento, certo? Só que depois já estavam agindo como se o Jacob não ia mais aparecer, certo? E eles não sabiam o real valor da licitação. Eles não sabiam. Aí eu mostrei minhas conversas, encontrei com o Jacob tal hora e tal. Quando eles foram vendo o real valor da licitação, aí foi que se comportaram como se o Jacob não ia mais aparecer, certo? Não existiu, tanto é que o próprio João, em audiência... mas como é que foi? Eles entraram na sua casa, o senhor atendeu na porta? Na primeira vez eu atendi na porta, certo? A hora que eles foram, o portão aberto, eu atendi eles, perguntei se queria entrar, eles falaram que não, certo? Todo mundo lá, tratei todo mundo bem, não existiu nada de desavença, nada de prensa, nada. Atendi todo mundo lá, todo mundo bem, e expliquei que tinha encontrado o seu Jacob, que ele estava acompanhado de No primeiro momento, eu fiquei até receoso de falar para a Dona Iranilde, que tem idade de ser minha avó, que ele estava acompanhado com uma mulher, certo? Mas aí, as próprias testemunhas, o João mesmo falou, não, ele é acostumado a desaparecer, a aprontar, o próprio João falou isso. Aí eu peguei e falei que ele estava na companhia de uma mulher, que inclusive eu tinha conhecimento que 2 amigas minhas, que era casada, tinham envolvimento com o seu Jacob. Por quê? Porque no primeiro momento, poderia ter notícia dele. Ter notícia, inclusive eu passei o telefone delas para ele, pro Marcos, pro João, certo? Isso tudo da porta. Tudo no portão, certo? Aí eles, a licitação, depois voltaram com a PM. E o Marcos voltou. E como é que foi a situação lá com a PM? Tudo tranquilo, excelência. Tanto é que o próprio policial o Edson Ribeiro, ele falou no depoimento na delegacia, eles pediu para entrar, eu permiti a entrada. Se ele tivesse pedido para entrar na minha casa, eu iria permitir. Obviamente que eu iria permitir, do mesmo jeito que eu permiti para olhar o carro. Ele viu o carro, viu o rastreador. Em nenhum momento, eu tenho 2 armas registradas, por que eu não saí armado? Se estavam me pressionando, se eu já tinha cometido crime, por que eu não botei eles para correr? Não existiu nada de problema. Botar a PM para correr? Não, o Marcos, o João, porque ele fala que existiu desavença lá, existiu prensa, por que eu não botei eles para correr? Não tem lógica. Mateus da Silva Nascimento foi condenado a mais de 26 anos de prisão por envolvimento no crime, incluindo homicídio qualificado, ocultação de cadáver e outras fraudes. Ele vai começar a cumprir a pena imediatamente, em regime fechado. Já Bruno Oliveira Ramos, que também era acusado, foi absolvido da acusação de homicídio, mas pegou pouco mais de 4 anos por participação nos outros crimes.
Ele vai cumprir a pena em liberdade e teve a prisão provisória revogada. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no melhor canal de cortes de tribunais e afins no YouTube. Louvado seja o Senhor!